Hoje a parte de obra a gente só faz com projetos próprios. A gente não tem projetos vindos de outros profissionais que a gente faz a obra. A gente sempre faz quando a gente desenvolve mesmo o projeto. E lá a gente tem essas partes complementares. Eu cuido de projetos de casa, construção, essa área, a Débora, ela cuida de interiores. Então, um complementa o outro realmente. Eu acabo auxiliando o Gustavo também em parte de layout, fachada, retrofit de fachada, reformas, né? Então, ele também, quando eu pego um cliente para interiores e envolve uma remoção de parede, e eu fico um pouco com medo também de mexer nisso, eu já aciono o Gustavo, ele acaba me ajudando. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou com um casal de arquitetos aqui, Débora Cesari e Gustavo Moura. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Legal, vamos conhecer um pouco da história da Débora, né, do Gustavo, e como é que foi essa história de amor aí também, que a gente quer saber. Começou que a gente estudou no colégio juntos, e depois a gente fez faculdade, normal, assim, nada aparente, até porque eu também estava conhecendo outra pessoa, ele também outra, e assim a gente seguiu a faculdade normal, até a gente entrar no DA juntos, que é o diretório acadêmico, onde a gente participa de reuniões e tudo mais, mas criando mais afinidade dentro da faculdade. Já no finalzinho da faculdade, a gente começa a despertar o interesse, e aí a gente começa a ficar juntos, e assim a gente já vai trabalhando também na área, um troca figurinha com o outro, mesmo porque desde o início eu já queria a parte de acabamento, de interiores, e ele queria a parte de construção, a gente já estava pensando. E ali foi, né, Gustavo? Beleza. Conta um pouquinho. A gente estudou no colégio juntos, eram de grupos separados e tal, a gente se encontrou novamente na faculdade, muito despretensioso, assim, e aí a gente começa a conversar e tudo mais, e a gente dali forma um casal. Né? Beleza. Gustavo, conta pra gente, como é que veio o interesse em estudar arquitetura? Então, eu sempre desenhei, né, aquela história de todo estudante de arquitetura, né? Eu sempre gostei de desenho e tudo mais, porém eu sempre fui para uma área mais técnica, né? Eu estudei no Senai, né? Eu fiz toda a grade de desenho técnico no Senai, e lá eu conheci uma pessoa que fazia arquitetura, ela me apresentou sobre o curso, me falou como que era, e até então a minha ideia era fazer alguma coisa mais voltada para marketing, para publicidade, por conta da área criativa. Pensei que você ia falar desenho mecânico, engenharia. A gente é de uma geração onde o foco era fazer Senai, entrar numa fábrica, alguma coisa nesse sentido, mas meu ramo era todo de desenho mesmo. Então era mais essa parte criativa. E com essa pessoa que eu conheci, né, ele acabou me apresentando o curso e eu me interessei. Então eu fui pesquisar um pouco mais e ali eu decidi que seria arquitetura. A arquitetura sempre foi a primeira opção, depois na época do vestibular. Beleza. E vocês dois são de Taubaté, nascidos e criados em Taubaté? Isso, de Taubaté. A gente fez Unital. Nascido e criado e moramos lá ainda. Maravilha. E agora, a Débora, conta pra gente como é que veio a vontade de fazer arquitetura. Eu sou bailarina clássica desde 95, isso acaba entregando um pouco também. E sempre gostei de palco, de criatividade, comunicação, até porque na parte da faculdade eu era tudo dessa parte comunicativa, da parte do DA, da parte de comissão de formatura. Então, eu sempre gostei, né, dessa parte criativa mesmo. Então, eu entrei na arquitetura, já desde o início eu já queria arquitetura mesmo, e lidar com essa parte de interiores, com cenografia, sendo que a minha especialização foi essa. Mas tem alguém na família que estudava arquitetura? Ninguém. Conhecia alguém de arquitetura? A gente é a ovelha negra da família mesmo, porque ninguém era dessa área mais comunicativa e criativa da casa. Todo mundo, pelo menos da minha família, todo mundo é advogado. Nada a ver com essa área.
E durante a faculdade, você trabalhou em outros escritórios de arquitetura? Voltados para a área de interiores. Interiores também, né? Não sei desenhar uma casa. Tudo Sim. interiores. Legal. E a importância de ter trabalhado em outros escritórios para a sua formação? Foi essencial, né? Apesar da gente aprender muito essa área técnica e até deixa um pouco a desejar essa parte de participar com participação direta de cliente, reuniões e tudo mais em obra, mas a gente aprende muito essa parte de desenho, foi fundamental. Relacionamento. Eu falo que a arquitetura nos faz gostar de arquitetura, a faculdade, né? A gente vai aprender mesmo na prática, a hora que a gente estiver num escritório, estagiando. Né? Eu tive sorte de trabalhar num escritório onde o arquiteto me deixava muito livre, me dava muitas responsabilidades. Pode falar o nome, se quiser. Aqui. Eu falo que um dos meus professores foi o Diego Sbruzzi, da Sbruzzi Arquitetura. Né? Ele me deu uma especialização da faculdade ali, estagiando para ele. Então, ele me deixava muito livre, né? Confiava bastante no nosso serviço. Então, a gente aprendeu na marra ali como que foi mesmo. Sim. E aí, vocês estavam na mesma sala? Sim, na faculdade? Mesma sala. Beleza. Vocês estavam estagiando, fizeram a faculdade, começaram a namorar, se casaram durante a faculdade, depois? Como é que foi essa história? E assim, chegou o final da faculdade, e agora? Continuaram nos escritórios? Sim. Como é que a vida se seguiu? Quando eu comecei a estagiar lá com o Sbruzzi, ainda na faculdade, eu fiquei lá mais um ano após a formatura, e então eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra área. Eu queria conhecer um pouquinho o que mais que a arquitetura, que era como aplicaria mais a arquitetura. Então trabalhei por um tempo em engenharia de fábrica. Trabalhei em empresas como a Embraer, como a Johnson's, trabalhando com layout, detalhamento e tudo mais, bem desenho técnico mesmo. E dali pra frente a gente mudou e decidiu abrir o escritório, né? Mas o layout ali na Johnson ou na Embraer, você desenhava um cotonete ali ou desenhava uma asa de um avião? Como é que era esse? Lá, as plantas, elas não tem mais espaço para crescer, né? Então se modificava muito internamente. E o meu trabalho era adaptar áreas para atender esse pessoal. Entendi. Só que assim, não é nada criativo. Da fábrica mesmo, não é do produto, né? Não, é da fábrica mesmo. E a gente fala que lá não tem criação. Você tinha um caderno de padrões e você podia explorar aquele caderno. Pode escolher entre 3 cores, entre 3 mobiliários, e ali você faria as suas criações, entre aspas. Né? Então a gente ficava um pouco engessado. É uma área totalmente diferente. Mas é desafiador, né? Também. Bastante. Uma experiência bacana, né? E enquanto ele estava na Embraer, eu fui estudar em São Paulo. Eu fiz minha especialização em cenografia e figurino. Sim. E de lá a gente acaba arrumando estágios. Eu fiz estágio na TV Gazeta, na SBT. Legal. E louca para trabalhar em São Paulo. Mas eu também estava com obra aqui em Taubaté, que eu não acabei deixando, né? Eu fazia home office, trabalhava aqui em Taubaté em home office e também lá fazendo os estágios na televisão. Mas acabei optando de ficar aqui em Taubaté mesmo. A gente começou a seguir com os projetos em home office, até dar uma crise no emprego do Gustavo, e a gente acabou decidindo abrir escritório. Sim. Mas essa parte do casamento que você comentou, a gente foi o primeiro a namorar do grupo dos nossos amigos lá dentro da faculdade, e os últimos a casarem, né? A gente fazem 2 anos que a gente é casado. Então é recente. Então, vocês estão falando aqui desde 2015, né? No briefing aqui a gente falou desde 2015, são 10 anos, né? Sim. Então, o Gustavo te enrolou. Olha, vou só te falar que foi a Débora que me enrolou e não foi o contrário. Foi a Débora que me enrolou. Foi ao contrário. Legal. E na verdade a gente era para ter casado antes, porém pandemia adiou os planos algumas vezes, então a gente acabou adiando assim os planos, mas rolou. E que vida de arquiteto também não é fácil. A gente tem que fazer nossa cartela de clientes, correr atrás, e aí foi adiando, né? Legal. E a pandemia? Falando em pandemia, né? Você citou a pandemia. Como é que foi a pandemia para vocês? A pandemia, para a construção civil em geral, acho que foi um momento bom para a construção, tirando, né, a parte
ruim, enfim. Da doença, né? Mas para a construção, para nossa área, foi muito bom. Teve um Sim. boom muito grande e foi curioso que a gente tinha um escritório menor no centro de Taubaté e a gente estava numa transição. A gente mudou para um escritório maior. A gente mudou, entregamos o escritório antigo, estava construindo o escritório novo, veio a pandemia. Então, nesse meio do caminho, a gente estava em transição, a gente ficou meio sem escritório nesse período, mas a gente conseguiu continuar as obras. Aquele medo, né? E sim, agora? A incerteza e tudo mais. A gente já tinha algumas obras, a gente estava gerenciando algumas obras nesse período. E a gente estava nessa incerteza de se os condomínios iam fechar, se as obras iam ter que parar ou não, se poderia continuar e tudo mais. Sim. Mas no final deu tudo certo. Foi um momento bem complicado em questão de entrar em condomínio, né? Tava bem restrito, até para escolha de revestimentos. Detalhes da casa que a gente tinha que escolher por catálogo, a gente não podia entrar nas lojas, né? Sim. Então foi um momento delicado que a gente vai lembrar disso para sempre, mas para a nossa área de construção foi muito rápido. Sim. A evolução de demanda mesmo. Beleza. O Gustavo, ele tem uma especialização em gerenciamento de obras, né, Gustavo? Sim, exatamente. Isso foi antes ou depois de você ter trabalhado na indústria? Foi depois. Sim. Na verdade, no primeiro escritório que eu estagiei, eu tive uma pequena experiência ali em administração de obras. Eu participava da etapa ali de administração, né, no escritório. E quando a gente abriu o nosso escritório, a gente começou a fazer algumas obras. E eu tive a experiência de gerenciamento ali no local. Então, a partir disso, eu decidi me especializar para poder desenvolver essa técnica, né? Porque aprender na raça é um pouco difícil, mas mais doloroso, vamos dizer assim. Sim. E conta pra gente, como é que funciona o escritório? Você administra só obras que vocês fazem o projeto, ou o cliente tem algum projeto, você também pode administrar essa obra? A Débora cuida da parte de interiores. Como é que funciona a dinâmica do escritório de vocês? Hoje a parte de obra a gente só faz com projetos próprios. A gente não tem projetos vindos de outros profissionais que a gente faz a obra. A gente sempre faz quando a gente desenvolve mesmo o projeto. E lá a gente tem essas partes complementares. Eu cuido de projetos de casa, construção, essa área, a Débora, ela cuida de interiores. Então, um complementa o outro realmente. Eu acabo auxiliando o Gustavo também em parte de layout, fachada, retrofit de fachada, reformas, né? Então, ele também, quando eu pego um cliente para interiores e envolve uma remoção de parede, e eu fico um pouco com medo também de mexer nisso, eu já aciono o Gustavo, ele acaba me ajudando. Então, a parte de arquitetura com o Gustavo, né? São a distribuição, o projeto de arquitetura e a parte de interiores, a Débora. Exatamente. Isso mesmo. E o cliente, ele chega, ele vai decidir ali entre os pacotes que a gente tem para oferecer, se ele vai querer arquitetura, interiores, tudo integrado, se vai querer somente arquitetura, né? Entendi. E dali a gente vai direcionando no escritório para qual caminho ele vai seguir. E a ideia é que a gente entregue um produto final completo para ele realmente. Beleza. E os clientes, hoje em dia, né? Você vai fazendo um nome no mercado, como você tinha colocado aqui no podcast. Da onde eles vêm? Hoje a gente tem um trabalho forte em rede social. Sim. Porém, grande parte é indicação realmente. A gente acabou criando projetos para algumas pessoas que bateram bem com a estética do escritório, ali com a nossa forma de trabalhar. E esse cliente acaba sempre trazendo um ou dois a mais. E assim vai indo uma rede de indicações. O legal é isso. Eu lembro até hoje do meu primeiro cliente de interiores, que acabou dando tão certo que hoje a gente faz a casa da irmã, a casa da cunhada, a casa da sogra, e assim vai aumentando a cartela. E a confiança, né? Trabalhar na própria família, pra gente é muito bom. Beleza. Tem uns projetos aqui, eu vou abrir esses projetos aqui pra gente dar uma olhada e vocês podem ir comentando. Legal, esse projeto ele é no condomínio Taubaté, no Terra de São Marco lá, um condomínio bem legal que está bastante em ascensão lá. Esse foi um cliente completo que a gente fez arquitetura e interiores. Foi um projeto longo, pode-se dizer assim, tiveram alguns problemas no meio do caminho ali entre o casal e tudo mais. Então acabou que a arquitetura foi feita primeiro e interiores foi feito quase que 2 anos depois. Sim. Então é um projeto marcante também, que a gente
abusou ali naqueles balanços, são 5 vigas de 10 metros em balanço. A gente queria dar um destaque para a fachada, por ser uma casa térrea, né? Então a gente falou, a gente precisa de algo para deixar ela mais imponente. Então a gente criou uma estrutura bastante robusta ali. Não achei que fosse térrea, não. Não parece. As duas casas eram sobradas, né? E ele queria essa imponência, para não ficar perdida a casa dele bem no meio. Uhum. Essa é uma casa no Cirela, lá em Taubaté. Nós fizemos uma das primeiras casas lá do Cirela. Isso foi muito bom para o nosso escritório também. A nossa placa ali, naquela obra, deu abertura ali para a gente fazer. Top aquele condomínio, né? Muito deu para a legal. gente fazer... Hoje a gente tem mais de 12 casas lá. Essa é uma casa bem legal, uma casa de esquina bem grande. São 5 quartos, uma área de lazer bem confortável também. Então, e é sempre com esse destaque, sempre tem um pergolado, tem um balanço, tem alguma coisa ali que desafia um pouco a engenharia que a gente gosta de colocar nos projetos. Uma curiosidade do condomínio Cirela em Taubaté é que praticamente as esquinas são os projetos nossos. Sim. Então é algo de identificar também. Essa já é uma casa em Tremembé. Todas essas que a gente está mostrando, nós fizemos arquitetura e interiores, fizemos a casa toda. Essa casa é em Tremembé, no Campos do Conde, no Versalhes. Já é uma casa com um estilo um pouco diferente, né? Apesar da volumetria ter esse estilo contemporâneo, mas é uma pegada mais clássica, né? Mais dourado, esse marmorizado. Então, isso mostra bem o estilo do escritório, que é um clássico contemporâneo. Uhum. Então, a gente trabalha bastante nessa linha. A gente utiliza muito dourado. Sim. Bastante. É uma marca que a gente quer utilizar nos nossos projetos. Essa casa, eu sempre gosto de mostrar ela, porque ela não é uma casa muito elaborada em termos de revestimentos e acabamentos, mas é uma casa que foi um desafio muito grande pra gente também. É uma casa que tem um terreno com 12 metros de declive e é um casal de senhores. Eles queriam uma casa térrea e sem escadas. Então, Sim. É aquele negócio que vai... entrada na frente ali, então. A entrada na frente, exatamente. E eles compraram esse terreno, né? O corretor convenceu eles a comprar esse terreno. Quando a gente limpou o lote, que a gente viu o tamanho do desafio. Uhum. Então a gente rebaixou um pouco a casa em relação à rua e suspendemos toda a construção nesses 2 pilares para a gente conseguir evitar tanto aterro, arrimo, esse tipo de coisa. Uhum. Eu gosto muito dessa casa pelo desafio de engenharia que tivemos ali. Foi tudo manual, não desceu máquina para fazer perfuração e tudo mais. Sim. Então foi bastante desafiador essa casa. Essa casa é uma casa curiosa. Ele já é um amigo nosso também, que vem desde o colégio. É uma família que tem pousado em Campos, eles têm esse estilo já que eles gostam e trouxemos isso aqui para Taubaté também. Esse é o condomínio Green Park ali em Taubaté. E o pessoal até ficou famosa essa casa na época, a casa chalé e tudo mais. Falam que é a casa do Gru, dos Minions também. Então, mas é uma casa bem legal, um telha shingle, bem diferentona, assim, que você passa na rua, você depara com uma casa dessa, até assusta, né? Esse é um render, é um projeto que a gente está fazendo lá em Jambeiro. É uma casa, né, com esse estilo neoclássico, assim, com bastante moldura. Terreno grande, 1.000 metros quadrados. Então é uma casa bem legal. E para mostrar o estilo mesmo, assim, do escritório. Apesar de a gente ter uma linhagem de estilo, a gente alinha sempre com as necessidades do cliente. Se ele vier com um gosto, né, com o estilo que ele gosta, a gente sempre tenta alinhar com a nossa essência, com as nossas características, mas também sempre atendendo à vontade do cliente. Legal. Eu tô olhando a graminha aqui que tá meio queimadinha. O render é tão perfeito que até a graminha queimada tá ali, ó. E hoje a gente usa a inteligência artificial também para auxiliar, para dar uma melhorada nessa imagem. Parece mais. Real, né? Parece uma foto, na verdade. Ela tá nos auxiliando bastante nesse sentido. Acaba também que todos os projetos 3D do escritório é o Gustavo mesmo que faz. Ele é bem atencioso com esses detalhes. O 3D nos auxilia bastante na criação da volumetria e tudo mais, né? Sim. Essa casa, ela é aqui em Jacareí. É no... Qual que é o nome desse condomínio mesmo? Esqueci. Mirante do Vale. No Mirante do Vale ali. São terrenos grandes também. E essa é uma casa também curiosa que ela tem um aclive, né? Ela tem 14 metros de aclive. Então a ideia é que, como a gente ocupou bastante o terreno com a casa, a gente trouxe o terreno lá de cima como laje. Então toda a laje do pavimento inferior é grama. Aqui não tem uma imagem superior aí, mas ali onde tem aquela pessoinha lá em cima com o binóculo lá, é todo gramado que vem lá da parte superior do terreno. Entendi. Liga o terreno em cima ali, Essa casa vai começar a obra agora em breve. Agora já está começando a mexer no terreno.
Em breve ela tá subindo já, vai dar pra gente ver essa volumetria aí. Essa é a mesma casa lá do início. É uma casa que a gente usou bastante pedra, usou bastante elemento natural, a madeira, né? Uhum. Então a gente vem bem nessa linguagem contemporânea mesmo. Essa é a casa de Jambeiro. A fachada dela é uma fachada que nas redes sociais chama bastante atenção, essa casa. Então é bem diferentona. Assim, e a gente trouxe também essa parte da fachada para os projetos de interiores também. Ela é bem classicona. Essa é uma casa no Quinta das Palmeiras, uma esquina lá também. Essa casa é bem legal, ela é bem de frente com o lago ali. Ela tem uma vista legal da Suite Master, que na parte de cima é a Suite Master dela. E, novamente, usando bem essa linguagem contemporânea, bastante pedra natural, ripado de madeira, o pergolado ali em balanço aparecendo novamente. Então a gente usa bastante isso, é bastante a nossa característica, né, de colocar nos nossos projetos. Essa casa está bem finalizando. Isso é um comercial, né? É, isso. Comercial. O nosso foco hoje, ele é totalmente pet aqui? Comercial e residencial. Isso. E aqui é uma fachada comercial que a gente fez para um hospital veterinário lá em Taubaté, da Vita. E aí era uma casa muito antiga. E ele queria reformar essa fachada sem investir tanto, porque ele já ia investir em toda a reforma da casa. Então fizemos ali esse ripado, fizemos todo ripado de ACM, então a fachada está por trás, né? A gente não prejudicou a fachada original. Sim. A gente criou um negócio mais orgânico, né? Pra gente fugir bem da cara de casa que tinha antigamente ali. Certo. Essa é a vista da rua, a gente fez um aramado ali também, pra gente colocar o logo, ali a vegetação vai crescer, ainda vai tomar toda essa frente. Muito legal. Para que também não ofuscasse todo aquele ripado, toda aquela parte em curva que a gente fez. Se a gente coloca um paredão fechando aí, a gente tampa a fachada do cliente, né? Então a gente criou um negócio mais vazado. Aqui já começa interiores, né? Aí é um decorado Sirá, do empreendimento Thyssen. É um dormitório, onde a gente acabou utilizando esses tons pro verde, os ripados, né, mais estilo colonial. Uma fachada comercial aí também, da Massas Quiririm. E como ela atende também toda essa parte de massas e comida italiana, a gente fez uma divisória na entrada de um biombo de rolo de massa. Então fica muito interessante porque a gente colocou isso bem na entrada. E é o que chama mais atenção do projeto. Foi feito em containers, né? Esses containers já existiam no local, ela estava buscando um espaço que coubesse a loja dela. Então, porque além de massas, né, eles têm uma parte sem glúten, então precisava de um espaço amplo e a dúvida delas era se caberia a loja ali. Então a gente trabalhou para dar certo. E no final, tá lá, é um sucesso, tá muito legal esse espaço. Aí voltamos decorado, né? E do Tríade. Não, esse é do Sirá. Onde a gente utilizou o teto vinílico, a tela tensionada. Foi a primeira vez de tudo desse projeto. Primeira vez que a gente coloca vinílico no teto, primeira vez que a gente trabalha com tela tensionada na parede aqui? Isso. A primeira vez que a gente acaba fazendo bancada e paginação de piso curvo. Então foi um teste, né? Por ser decorado, a gente se arrisca. Esse é o resultado da sala. A outra vista, é o mesmo, né? É o mesmo projeto. O outro lado, né? Já vem num estilo mais japandi também, né? Tudo mais tudo neutro. branco, madeirado. Esse é o projeto daquela fachada que o Gustavo comentou que era clássica com as arandelas douradas. Então, essa é a parte interna, né? A sala, onde a gente acabou dividindo ali a área dos quartos com ripado, uma porta pivotante. Isso. Um forro bastante trabalhado também. Fugindo um pouco do convencional. O painel em chanfro também. Aqui aí não dá pra ver direito, mas o painel também é todo trabalhado no chanfro. Ele é em porcelanato, é um painel de TV em porcelanato. E esse painel aqui deu não tá dando pra ver bastante trabalho para instalar, mas deu um resultado bem legal. Essa é a outra visão da sala, onde a gente também trabalhou com os boicerris, as molduras, né? Voltado também para um ambiente mais clássico, os mobiliários. A casa a gente trabalhou tudo no tom de areia, fende. Desculpa a minha ignorância. Conta pra gente o que é fende. O fende é a mistura, né, do bege com cinza. Ah, legal.
É que eu não sou arquiteto, né? Sou engenheiro, então a gente sempre fala que preciso de uma tecla SAP aí nesse momento. A gente fala que as cores, a gente sempre tem dois caminhos. Tem quem goste de cinza, né, para essa pegada cinza, e tem quem goste do bege, né? Então, tem essa divisão. E o Fendi é a união desses dois mundos. É que, na verdade, o bege, antigamente, era meio amarelado. E hoje o bege, o novo bege, ele é areia. Moderno, né? Ele tá um tom mais areia ali, ele tá... Agora o nome atual chama Greige, que é realmente essa fusão do cinza com o bege. Legal. Foi até destaque na revista esse ano, né? Legal. Esse é o dormitório da mesma residência. Trabalhamos tudo com a marcenaria branca, os detalhes na moldura, tudo descentralizado. Isso que eu gosto muito de trabalhar em projetos também, as coisas serem descentralizadas. Sair um pouquinho da caixa, né? Uhum. Esse é um decorado tríade também do empreendimento Thyssen. Que é um beliche? É uma cama alta, então a parte de baixo é um escritório, né? Escritório embaixo. O escritório embaixo, a cama superior. É um quarto infantil, né? Ali é uma bancadinha para estudos e tudo mais. Ali a gente usou bastante marcenaria, né? Porque em apartamentos, às vezes, a gente tem um dormitório menor, então a gente tem que buscar ali de algum artifício para poder contornar isso e criar todos os ambientes num espaço pequeno. Verdade. Então ali foi uma forma. Subimos a cama, fizemos um escritóriozinho embaixo para conseguir, né, ter um local de estudo, de computador, de jogo e tudo mais. Essa é a sala desse empreendimento, né? E a gente queria... É um apartamento esse? É um apartamento. É o tríade, é o lançamento da Thyssen, né? É o lançamento e a proposta foi... Eles deixaram a carta branca, falaram, pode seguir o estilo que vocês pretendem colocar. Quando a gente enviou a proposta, ele falou, falta uma madeira ali, aí a gente criou essa divisória para fechar a cozinha. E porque ele falou que ele gostava muito de ripado. Eu falei, por que vocês não colocam ripado madeirado? E a gente estava um pouco enjoado, a gente falou, vamos fazer curva então. Então a gente foi esse desafio. Sim. Até para o marceneiro, né, criar junto com a gente e dar essa ideia de ter alguma coisa diferente também dentro do apartamento. Outro desafio também foi essas esferas de concreto apoiando aí a bancada. Aqui? Isso. Essas esferas foi muito difícil encontrar um fornecedor que realizasse esse projeto. E, por fim, a gente encontrou um artesão mesmo que adorou a ideia e falou, não, vamos fazer. E acabou fazendo direto no local mesmo. Aí, quando um cliente nosso viu isso lá, quando a gente fez a casa, ele quis também. Então, no gourmet dele também tem o mesmo pé de esferas e tudo mais, acabou... Sim. Trazendo... Tem clientes que vêm para o nosso escritório e falam, eu quero bancada com pé de esfera. E aí, isso puxou. Então, esses dois projetos foram decorados de apartamentos, né? Que a gente acabou desenvolvendo para Thyssen. Essa é uma suíte master, onde a gente trabalhou com a cabeceira de azulejo, né? De revestimento. Uhum. Então, não ficou algo tão frio, porque ele já também cria ele tem uma estampa que não deixa essa sensação. Esse é um projeto de ambientação. Na verdade, a gente fez toda a parte de projeto, escolha de terreno, construção, projetos de interiores e ambientação. Ambientação quando a gente cria essa atmosfera de mobiliários, já decorar, pôr pendentes, né? Que é outro ângulo, né? Isso, é a mesma residência. Nesse condomínio nós fizemos 2 casas para venda. Essa é a segunda, que é uma casa maior. A gente ambientou toda a casa para fomentar a venda realmente. E no final o proprietário acabou adquirindo todos os mobiliários e para vender, vamos dizer, porteira fechada, né? Sim. A gente ambientou para ele para deixar mais atrativo para fotos, corretores e tudo mais. Ele acabou ficando com todos os mobiliários. E a gente acabou fazendo uma semana de amostra mesmo desse ambiente. Que legal. Rolou live lá e tudo mais para fomentar. O proprietário que comprou. Isso, no final o proprietário ele já comprou com os móveis juntos. Olha que legal, exatamente. Hein? Venderam tudo então, né? A gente tá... É um novo produto nosso aí também que a gente tem feito em algumas casas. A gente vai fazer outro agora também. Mês que beleza. vem. Esse é nosso já fala pra ele, o último cara comprou com todos os móveis dentro. A gente acabou que traz alguns parceiros que acreditaram, né, nessa proposta, então eles levam os mobiliários e tudo mais. Por mais que o cliente às vezes não fique com tudo, mas algumas peças ali centrais ele gosta, né? Sim.
Esse é o nosso escritório. Coloquei uma foto ali do nosso escritório novo, né? Depois, quando a gente mudou, viemos de uma sala menor. E a gente chegou, 2 paredões de vidro com vista. Então, nossa, esse é o nosso novo escritório. Essa é a entrada do escritório. Então, a gente já tem um loungezinho, um espaço de produção. Essa parte de fechamento de vidro é a nossa mesa de reunião. Beleza. Que outra vista, né? Outra vista. Ali a nossa porta... na cor marsala, né? Então, para quem chegar ali, entender que está num ambiente diferente, que não é um ambiente comum. Uhum. E esse é o posto de trabalho ali onde a Débora trabalha, onde fica vendo toda... dourado aí também, que vocês tinham comentado, né? Ali fica toda a nossa materioteca de... Gostei dessa de porta aí, marsala. Você gostou? Olha, pouca gente gosta, né? E são poucos prédios que permitem que a gente altere a porta da frente. Mas ali, né? É só dentro ou é fora também? Fora também. Entendi. Né? Porque podia ser só dentro, né? Fora... Ali no decorado do Tríade, né? Que tem aquele ripado ondulado e tudo mais, a gente trouxe bastante a linguagem do nosso escritório. Então, a gente vê o acabamento das paredes, né? O acabamento das paredes, o dourado, o metal. Isso aqui são vergalhões mesmo, que a gente criou um armário ali de vergalhões. Pintamos ele de dourado, né? A gente trouxe as mesinhas e tudo mais. É bem nosso estilo. Esse é o projeto, né? A parte interna do Quiririm, né? Da Massas. Então a gente deu uma nova Isso cara. Isso é difícil, né? Dentro, é um container ou são 2? São 2 meio containers, né? Que foram ligados de lado. Cortaram metade dos containers. O espaço é restrito, né? E lá ele atende... Ele tá numa região central de Taubaté, ali próximo de academias e prédios comerciais. Então tem gente que desce lá para almoçar realmente. Então, ele tem ali umas coisas pré-prontas que eles fazem ali na hora. Então, precisava ter uma cozinhazinha funcional, precisava ter a parte de exposição, precisava ter a parte de produtos, tudo dentro de container. Agora então, já mudou, mas tem umas mesinhas, já bistrô aí dentro. Então, acabou que coube já tudo. Mudou um pouquinho. É. Esse projeto é muito legal. É um projeto interior de uma reforma, uma residência lá em Pinda. E é um casal que viajava muito, gostava muito de viajar e colecionavam momentos, histórias. E eles estavam querendo cozinhar para os amigos, eles acabam recebendo muitos amigos. E a gente deu essa ideia de fazer essa cozinha integrada e que o pé da mesa fosse uma pedra natural. E eu falo que eu gosto muito de pés de mesas diferentes, né? Nada convencionais. Mas, e aí ele falou pra mim, Débora, mas onde que eu arrumo uma pedra natural? Eu falei, onde você encontrar, em alguma viagem. E aí que ele pegou o carro, encontrou essa pedra, conseguiu colocar dentro do carro. É uma pedra pesada, hein? É uma pedra grande, hein? E ela ficou em todo momento da obra, né, Gustavo? Ela foi a primeira coisa que ele trouxe pra dentro da obra. Então, imagina os pedreiros mexendo isso aí pra lá e pra cá pra poder trabalhar. Então, essa pedra rodou a casa inteira. E esse é um caso de uma reforma que teve a demolição da parede. Aqui era uma parede fechando essa cozinha. Então, onde está essa viga, né? A gente vê a viga metálica lá em cima, que a gente teve que fazer para sustentar a casa ali, né? É uma casa antiga, apesar de ser uma casa grande, é uma casa antiga que a gente precisou de um trabalho um pouco mais apurado ali para conseguir fazer isso para a internet. Mas agora eu fiquei curioso, essa pedra aqui, ela já era quadradinha assim, desse jeito? Não, ele encontrou a pedra natural, ela veio e depois a gente trouxe um pessoal para cortar ela, fazer o tampo e a parte de baixo, deixar na altura. Pra gente regular a altura, né? Uma lascada nela uma ali. lascada nela. E é uma pedra de rio mesmo, assim, então é... Cara, que pedrão gigante, hein? Grande mesmo. E deu um trabalho para colocar lá. Imagino. Esse é um apartamento que a gente fez, esse apartamento a gente fez pra gente, na verdade. A gente fez como um investimento ali. E ele tinha um 3º quarto. A gente tem uma vista muito legal ali da serra e tudo mais. E ali a gente usou bastante MDF, bastante marcenaria. Foi a nossa própria marcenaria que fez ali. Então, a gente tem painel em porcelanato, a gente tem ripado de concreto, a gente tem ladrilho hidráulico, a gente tem marcenaria, a gente abusou dos acabamentos ali. O legal dele é essa diferença mesmo das paginações, né? Então, a gente tem vários tipos de pisos aí. Maravilha. Parabéns pelos projetos aí. A gente trouxe um pouquinho do que a gente faz, né? A gente tem bastante coisa em redes sociais ainda, de portfólio e tudo mais, mas aqui a gente trouxe um
catado ali de tudo que a gente já produziu. E o CM, é CM Arquitetos, o nome do escritório? CM Arquitetos é a sigla para César e Moura Arquitetos, né? Que juntos os nossos... César e Moura. César e meu sobrenome. Eu ia falar, né? Já tava na cara aqui que era o sobrenome de cada um. Né? Só que a gente tem um problema com o César, né? Que muita gente... É um pouco difícil mesmo de pronunciar. Quem lê a primeira vez ali, vê o César. Então, às vezes, a gente recebe o telefone, é o César que está atendendo e tudo mais. Então, a gente vamos encurtar isso, vamos para CM Arquitetos e daí fica mais Césari. Acho que eu tava falando César aqui também. Não, é César. Que naturalmente sai, né, a palavra. Mas é comum, a gente simplificou ali para facilitar a pronúncia e tudo mais, até para uma identificação ficar mais fácil também. Né? Maravilha. E quem quiser contratar a CM Arquitetos, como é que o pessoal encontram vocês? Se quiser marcar uma reunião, conhecer a empresa, os projetos. A gente tem o nosso Instagram, qualquer lugar que colocar CM Arquitetos no Instagram, o nosso site também, cmarquitetos.com.br, lá vai ter nossos contatos, né? Pelo site consegue ter uma aba lá que tem uma aba de orçamentos, então a gente tem já um briefing ali para poder contatar e entrar em contato direto com a gente. Né? Legal. Achei muito bacana também que, além do projeto, vocês também podem fazer a obra, né? Administrar a obra, que vocês fazem esse trabalho para os clientes aí. Exatamente. A nossa intenção é que o cliente entre no escritório e saia com o produto completo. Então, além da contratação do projeto, né, a gente tem ali já um know-how para fazer o gerenciamento da obra desse cliente, né, administrar, seja fiscalizar, a gente consegue estar ali e garantir que a obra vai sair conforme o projeto, conforme a gente planejou. E estando nós mesmos envolvidos, as chances disso acontecer de uma forma mais leve é maior, né? Com certeza, porque vocês conhecem o projeto, né? Criaram ali desde o início, então tá tudo na cabeça ali, bem fácil de executar certo, né? Sim, e eu costumo já fazer também com o cliente, de envolver ele. Agora a gente vai lançar um grupo, que é onde a gente vai mostrar novidades, oportunidades na área de arquitetura. E também a gente já entrega a ambientação do cliente. Então, onde a gente já faz as fotos, a gente já ajuda, já faz aquele pós-projeto garantido ali para o cliente se sentir confortável ali naquele novo espaço dele, né? Sim. Você falou o grupo, que seria o a gente vai lançar um grupo de WhatsApp, que é onde a gente vai colocar oportunidades, né, de produtos. Então, novidades, oportunidades de... Por exemplo, pisos, revestimentos, né? Produtos mesmo, nada de serviços, né, Gu? Entendi. Beleza, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Né? A gente agradece. O encontro aí de vocês dois, sucesso para vocês. Quem quiser contratar, CM Arquitetos, pode entrar na rede social aí dos queridos arquitetos aqui, que participaram do nosso querido ManzaCast. Obrigado pela participação. A gente que agradece pela oportunidade, né? E a gente também queria aproveitar a oportunidade de agradecer nossos colaboradores, nossos parceiros. Agradecer mesmo o convite da gente de poder contar um pouquinho da nossa história, de como que surgiu tudo isso, né? Com certeza. E realmente, sem nossos parceiros, sem os colaboradores do escritório, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, a gente é bastante grato e estamos trabalhando bastante, né? Beleza. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.